Bíblia é sagrada. Tem muita gente hoje ainda lembrando das coisas antigas. Como assim, pastor? Um determinado pastor, ele classificou os crentes a instrumentos musicais. Como assim, pastor? Deixa eu entender. Um determinado pastor classificou crentes a instrumentos. Ele disse assim, que tem crente bateria. Como assim? Como é crente bateria, pastor? Roberto vai gostar disso aí. Qual é o crente bateria? É aquele crente que só vai na pancada. O querido aí, o Vanderlan, pegou a bateria e começou a bater nela, e ele emitiu som. O Samuelzinho pegou, começou a bater na bateria e ela emitiu som. Tem crente que só vai na pancada. Tem crente que só vai na pancada das baquetas. Esse é o crente que só vai de empurrado, só vai empurrado da obra de Deus. E o segundo tipo, pastor, ele classificou como sendo crente teclado. O que é o crente teclado, pastor? É aquele crente explosivo, fogo puro. Por quê? Quando você liga o som do teclado e dá volume lá nas caixas, você rela nele e ele toca. Você toca nele, ele emite um barulho. Assim é o crente teclado, assim é o crente imediatista. Às vezes ele não consegue segurar tanto, é só aquele toque, é só aquilo. E às vezes não tem essa pedaleira para conservar, né? Porque às vezes você toca o teclado, quando a nota foi, acabou. Mas você tem essa pedaleira, você segura e a nota fica, você tira a mão e a nota continua. O crente, ele deve ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Tem o crente teclado, tem o crente bateria, mas o pior deles é uma geração horrível que tem nos nossos dias, é o famoso crente sanfona. Qual é o crente sanfona, pastor? É aquele crente saudosista, é aquele que você enfia a mão assim nele, e para lembrar, para ele emitir o som, você tem que puxar lá do fundo do baú. Você puxa lá do fundo do baú e volta. E quando você vem voltando, ele vem emitindo um som. Assim é os crentes na atualidade, irmão. Como assim, pastor? Ele diz assim, pastor, culto bom era lá em 1900 e tralalá, quando começou a Assembleia de Deus. Pastor, culto bom era os cultos que Noé dirigia. O irmão Matusalém estava na igreja, Abraão pagava o dízimo, era uma bênção naquela época, pastor. Culto bom é quando ia aquelas irmãs com a saia no pé, o cabelo no pé e a língua no pé também. Eles iam, aquele povo, eles davam glória, e não podia isso, não podia aquilo, irmão. Esse é o crente saudosista. Pastor, que crente você quer ser? Eu quero ser não crente, mas uma voz. Por quê? Porque a voz, ela independe de efeitos de som. A voz, ela independe de puxada no fundo do baú. A voz, ela independe de pancada. Eu quero ser um crente voz que abra a boca e traga de Deus uma inspiração ao seu povo. Em nome de Jesus, a partir dessa noite, pare de ser saudosista, pare de pensar nas coisas erradas que aconteceram lá atrás. Mas pastor, foi até bom, pastor, se eu não tivesse passado lá, eu não estava aqui, né? Tem crente que fala, se eu não enfrentasse aquela situação, pastor, eu não estava aqui, foi Deus que me fez, foi Deus que me trouxe, foi nada, querido. Apague da sua memória o passado e construa um futuro de vitória, prosseguindo para o alvo. E o curioso, querido, o curioso é que o apóstolo diz, não é esqueço. O apóstolo não diz, meu Jorginho, eu esqueço das coisas, não. Ele diz, esquecendo-me. Há um gerúndio aí. Qual é o gerúndio, pastor? É a expressão final dela, é endo. O gerúndio é que ele esquece sempre. Ele não esquece agora, ele não esquece amanhã, ele não esqueceu ontem, ele vai esquecendo. Dia após dia ele esquece. Há um texto lá no livro de Nações que diz assim, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, aquele passado pregresso, negativo, horrível, eu não vou lembrar mais. Mas aquilo que me dá esperança, eu vou começar a maquinar no meu coração e pensar em solte a voz e a glória e a majestade de Deus. O seu passado talvez não foi brilhante, mas o seu futuro vai crescer, a glória vai encher, a vida vai mudar. Por quê? Porque Deus tem projetos maravilhosos para o seu povo. Se você crê, solte a voz e a glória e a majestade do Deus Todo-Poderoso. É engraçado, tem crente que esqueceu de matar a velha. Que pastor? Tem crente que esqueceu de matar a velha. Quem, pastor? Minha sogra? Não, irmão. Matar a vida velha. Veja aí o que está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. O que diz lá, Roberto? Nós falamos isso hoje já. O que diz lá?
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nessa noite, mate a velha. Que velha é essa, pastor? É a vida velha, é a pregressão, são os pecados antigos. Sabe aquela antiga mentirinha? Sabe aquela antiga fofoquinha? Sabe aquele antigo mexericozinho? Mate hoje em nome de Jesus e comece a ampliar os horizontes para o futuro. Se você crê e quer, faça isso agora em nome de Jesus. Quando eu penso assim, querido, eu tenho que fazer igual o apóstolo. Para mim conquistar o meu ideal, para mim chegar no alvo, eu preciso esquecer das coisas. Mas é só isso, pastor? Só esquecer? E o Senhor vai moer a nossa memória hoje aqui? Não, não é só esquecer. O apóstolo diz assim: eu esqueço das coisas que para trás ficam, mas eu avanço para as que estão adiante de mim. Esquecer é a arte de lembrar. Esquecer é aqui, e avançar é aqui. Está entendendo isso? Paulo diz assim: eu esqueço, a minha memória trabalhou. Depois que a minha memória trabalhou, eu boto canela no asfalto, eu coloco o pezão e vou adiante, e avanço. Então uma coisa é trabalhar aqui, e outra coisa é trabalhar aqui. Tem muita gente que recebe a palavra igual receberam aqui, e vai falar: nossa, eu apaguei tudo aquele meu passado lá para trás, ficou no mar desse crescimento, lançado lá. Mas e aí, irmão? E aí eu não consigo a minha vitória. Por que você não consegue? Ah, pastor, porque você sabe, né? Está difícil. Não, não está difícil não. Depois que você usou aqui, você começa a usar aqui. Você começa a usar os pés. Para quê? Para avançar. E a ordem de Deus nunca foi retroceder. A ordem de Deus foi sempre adiante. A ordem de Deus sempre foi levantar adiante, alçar novos voos, ampliar o lugar da tenda. A ordem de Deus é avançando para as coisas que estão diante de mim. E aqui eu vejo outra vez, queridos irmãos, eu vejo aqui outra vez o gerúndio do esquecendo aconteceu. E agora? Agora não é avançado, não é avancei, mas é avançando. Há um gerúndio aí também. É o endo do esquecendo, mas é o avançando, do indo adiante, do levando adiante, do seguindo em direção ao seu alvo, ao seu ideal. Pense comigo, querido, quem escreveu isso aqui dá-nos um exemplo clássico e não cracho, um exemplo glorioso de sempre avançar. Se você abrir a sua Bíblia nas últimas páginas dela, e agora eu não vou pregar na Bíblia, vou pregar no mapa da Bíblia, você vai ver as viagens de Paulo, e nenhuma viagem de Paulo foi por um caminho e voltou pelo mesmo caminho. Por quê? Porque Paulo estava consciente de que ele não poderia voltar, ele sempre ia, dava uma volta. Se você pegar aí a Bíblia e veja aí o que está escrito, querido, vê aí na minha Bíblia, é o mapa de número 11, o mapa de número 11A e o mapa de número 12, diz aí, viagem de Paulo, a primeira, ele sai de Antioquia, sobe para Tarso, depois de Tarso ele passa para Derbe, de Derbe ele passa em Listra, depois de Listra ele vai para Icônio, depois para Antioquia da Pisídia, depois ele desce para Perge, depois ele viaja para Pafos, passa em Salamina, na ilha de Chipre, e chega novamente a Antioquia. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu não vou voltar pelo mesmo caminho, a minha rota é sempre avançando, a minha rota é sempre conquistando. Ele dá uma volta para poder chegar novamente ao destino, e em todos os lugares que ele passa, ele não usa o caminho de volta, ele sempre avança, ele sempre vai adiante. Para pastor, o que é que o senhor quer me ensinar com isso? Tem crente, irmão, que vai, na verdade ele avança, mas ele dá um passo para frente e dá 2 passos para trás, aí nunca anda e nunca sai do lugar. Nesta noite Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra de ânimo e de vitória. O cuidado que você tem para conquistar o seu alvo é se esquecer das coisas que ficam para trás, mas é avançar em destino certo, ao horizonte que Deus está positivando para que você vá nesse destino. Entenda, o apóstolo na segunda viagem ele sai de Antioquia, sobe para Tarso, passa em Derbe, vai a Listra, de Listra a Icônio, na Antioquia da Pisídia
Lídia, em Troade, depois em Filipos, depois Bereia, Corinto, Atenas, Creta, Éfeso, e depois desce para Jerusalém, Cesareia, Samaria, e sobe de novo para Antioquia. Ele nunca, as viagens do apóstolo Paulo nunca foram regressivas. Ele disse assim: eu vou por esse caminho, eu vou lá naquela cidade, mas eu já volto aqui, tá? Não, ele ia para lá, ficava ali um tempo pregando, de lá ia para outro lugar, ficava lá pregando, e de lá ia para outro lugar, e ficava assim pregando. Ele nunca voltava. Nesta noite, receba essa palavra do Deus Todo-Poderoso ao seu coração, que é: campeão de Deus, não retroceda, não pare na jornada. Se Deus te trouxe para essa América aqui, fica aqui, enterra o umbigo aqui. Se Deus te trouxe para cá, guarda aqui a tua coroa, seja fiel, e Deus vai te levantar nesse lugar. Tem crente aqui que fica dizendo: pastor, vou voltar para o Brasil, eu não aguento mais. Tem gente no Brasil rico, irmão, como se riqueza fosse tanta coisa. Eu entendo essas coisas assim. A riqueza para mim é no mundo espiritual. A riqueza para mim é no reino celestial, onde a traça não pode corroer, onde a ferrugem não consome. Por quê? Porque lá as nossas riquezas espirituais são guardadas pelo protetor da vida. O Senhor Jesus é o dono, gerente daquele banco celeste. Campeão, tem gente que está aqui dizendo: eu vou voltar para o Brasil, eu não aguento mais essa terra. Não estou com saudade da minha família, estou com saudade da minha casa. E está aqui, está aqui. Irmão, em nome de Jesus, não retroceda, avance. Não retroceda, avance, vá para cima. Quando não dá para você ir andando, vá rastejando. Não dá para ir rastejando, vá de joelho. Não dá para ir de joelho, vá de qualquer jeito, mas vá. Porque aonde você não chegar, a sua voz chega. Abra a boca e alguém será alcançado lá no futuro. Em nome de Jesus, creia que essa palavra tem endereço, essa palavra tem corações abertos aqui para ouvir, e Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir. Não pare de avançar, não pare de seguir, não pare no meio da jornada. Como eu disse semana passada, don't give up, não pare na jornada. O apóstolo, ele é inteligente, ele diz assim: eu vou dizer para esse povo que para conquistar o prêmio tem que se esquecer, mas também tem que avançar. Eu morei na cidade de Itu, e eu era bombeiro mirim na época, e fora feito um programa lá no interior do quartel, e eu novinho, 11, 12 anos de idade. Eu fui, e quando eu cheguei lá, em todo lugar que eu olhava estava escrito: segundo GACAP, GACAP. E eu não entendi nada, eu não entendi aquilo, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu brincando com os meus colegas, e brincando na rua lá de casa, eu falava: eu sou do segundo GACAP. E GACAP chama-se, eu fiz questão de notar, Grupo de Artilharia Comandada em Autopropulsão. E o cidadão que serve o exército lá, ele diz assim: eu sirvo no segundo GACAP, para não dizer Grupo de Artilharia Comandada de Autopropulsão. Irmão Jorginho sabe, acho que mais ou menos o que é isso. E aí eu comecei a analisar espiritualmente, pensando nesse avançar, pensando nesse ir.